Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para refletir um pouco acerca da palavra de Deus. É um momento, uma oportunidade para a gente ouvir mais um pouco, ler mais um pouco a palavra de Deus, orar mais, porque é algo que a gente deve fazer diariamente. Então, fazendo assim através da tecnologia, a gente dá a oportunidade a você a parar, a deixar suas atividades seculares de lado e realmente buscar a presença do Senhor Deus. Então aproveite estes momentos que estamos tendo para você tomar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, ler os textos, ouvir um pouco daquilo que a palavra de Deus fala para nós. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, é a carta, não é? Que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a primeira, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Então, abra sua Bíblia e nós então vamos fazer a leitura. Nos diz o seguinte: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo, pelo que ele escreveu, Senhor, porque nos alerta acerca da vida, da tua volta, Senhor, do fim de todas as coisas. Te agradecemos porque temos, Senhor, completa certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos o nome do teu filho amado Jesus. Amém. Uma pergunta muito propícia que eu gostaria de fazer para você, algo que você já deve ter ouvido, mas não sei se pensou acerca dela, então nós vamos fazer aqui. Você tem certeza da sua salvação? Você tem plena convicção de que se você for chamado hoje, se você partir deste mundo hoje, se você falecer hoje, você realmente irá para o céu? Tem um folheto que fala sobre isso. E pergunta o seguinte também: por que então você iria para o céu? Se você acha que sim, se você diz que tem certeza, por que então Deus o levaria para a sua casa, para o paraíso, para viver ao lado de Deus? Quais argumentos então você poderia realmente dizer? É importante que nós tenhamos convicção. Nós colocamos no nosso grupo que a gente não pode brincar com a vida. Eu não posso simplesmente achar. Muitas vezes nós perguntamos às pessoas e as pessoas acham que vão para o céu, por uma série de razões. Mas nós não podemos nos arriscar. Nas regras do trânsito, geralmente se diz assim: se você tiver dúvida, não ultrapasse. Ou seja, tudo a gente tem que fazer com segurança. Então você não pode partir para a eternidade sem uma segurança. Porque quem não tem segurança, 50% de chance para um lado e 50% de chance para o outro. Ou seja, você tem 50% de chance de ir para o céu e 50% de chance de ir para o inferno. É isso realmente que a palavra nos diz. Nós gostaríamos assim de refletir um pouco sobre essa palavra de Paulo, que nós encontramos na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5. Gostaria que você realmente prestasse atenção.
No primeiro versículo, nós vemos que Paulo já diz bem assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Ou seja, ele está dizendo: vocês conhecem os tempos, vocês conhecem as estações, ou seja, estações do ano. Nós temos 4 estações que os irmãos sabem, não é mesmo? Outono, inverno, primavera e verão. Interessante que no livro que eu estou escrevendo, estou na fase de revisão, nós fazemos referência realmente às estações do ano. E é interessante, porque Jesus também fez referência às estações. Nós vemos Paulo falando acerca das estações, ou seja, cada estação tem suas características. No nosso Nordeste, no nosso Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, nós não temos as estações bem caracterizadas. Nós só temos 2 estações, uma muito quente e outra mais amena. Nas extremidades mais do nosso planeta Terra, não. O outono é outono, primavera é primavera, verão é verão, inverno é inverno. Você consegue distinguir tudo muito bem. Nós não temos realmente esta felicidade de ter todas essas estações assim. Mas com relação aos tempos espirituais, os tempos da humanidade que Deus realmente preparou para a humanidade, nós temos também umas divisões. Nós podemos fazer umas divisões na, na nossa história, particularmente com relação ao povo de Deus, ao povo de Israel. É muito interessante, então você vai esperar, quando nós tivermos nossos livros pronto, editado, você então vai poder ler e aprender um pouquinho sobre isso. Mas Paulo está dizendo: olha, vocês conhecem. Ou seja, tem uma estação aqui que é bem característica. E nós vemos que a última aqui é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há sinais, há alguns acontecimentos que vão realmente anunciar a volta de Jesus Cristo. Nós sabemos realmente disso. Quando nós estamos chegando ao verão, o que é que acontece? O calor aumenta e vai aumentando, então você não tem dúvida. Então, com relação à vida espiritual, aos tempos determinados realmente por Deus, com relação à humanidade, quando Jesus estiver por vir, muitas coisas acontecerão e nós estamos já vivendo esta situação. Ou seja, alguns sinais estão já anunciando que a volta de nosso Senhor Jesus Cristo não está longe. Nós não podemos determinar quando, porque as estações, no caso que nós temos por conta da rotação da Terra e translação da Terra, né? Essas voltas que realmente a Terra dá em torno do Sol, em torno de si mesma, então gera outono, inverno, primavera, verão, e são apenas o quê? 3 meses, né? 3 vezes 4, 12. Cada estação tem em torno de 3 meses. E os meses são iguais. O período, aliás, são iguais, né? De cada estação. Mas com relação às estações da história da humanidade, da história do povo judeu, com relação à volta de nosso Senhor Jesus Cristo, não é bem assim. Tudo muito bem determinado, né, tempos iguais, nada disso. 3 meses apenas, nada disso. Então, nós temos já alguns sinais se formando e mostrando que Jesus Cristo está prestes a vir. Mas este prestes a vir não quer dizer que seja amanhã. É muito complicado, complexo, difícil realmente para nós determinarmos isso. Mas, como o próprio Paulo diz, nós não podemos dormir, porque Cristo voltará como o ladrão da noite, de forma inesperada. Então, nós não podemos ser pegos de surpresa, muito embora a gente sempre fala o seguinte: Cristo pode não voltar, mas eu posso adiantar. Nós tivemos a notícia do pastor, né, Clóvis, que partiu, né, foi uma coisa muito súbita, de repente pegou Covid, né? E eu acho que 3, 4 dias ele foi embora. Não o conhecia, né?
Como os irmãos só conhecia realmente de foto, mas novo ainda, 49 anos. Você também pode partir. Eu posso partir. Eu vou dar o meu testemunho com relação a todas essas experiências que eu tenho passado. Eu podia ter já partido. Então nós precisamos estar alertas. Nós precisamos aqui não dormir, como diz o texto. Por quê? Você pode se encontrar com Jesus em muito breve, né? Em um tempo muito breve, você pode realmente se encontrar. E nós estamos vendo que as pessoas estão muito desatentas, as pessoas estão com preguiça de ler a Bíblia, com preguiça de estudar a Bíblia, as pessoas estão realmente muito atarefadas, ou com o trabalho secular, ou com as diversões, o entretenimento, não é? Então, mas nós precisamos estar conscientes que o momento de agora é de se apegar à palavra de Deus, se apegar à comunhão realmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo, não, Cristo vai voltar, logo as coisas, não é a violência, Cristo vai voltar. Mas eu não vejo essas pessoas se dedicando à palavra de Deus, se dedicando à missão que Deus realmente confiou a elas. Então, é importante que você esteja acordado. E quando Paulo fala em estar acordado, é você estar ligado a Deus através da comunhão com Deus, através da comunhão da palavra de Deus. Nós vamos ver mais alguma coisa realmente mais adiante. Nós encontramos no versículo 3 de Tessalonicenses dizendo o seguinte: quando disserem, e isso foi Paulo que falou, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repetindo destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse texto daí muitas vezes é atribuído ao povo de Israel, à região de Israel, ou seja, uma repentina destruição em Israel. Nós já falamos, inclusive, que haverá realmente uma guerra, né, naquela região. Os povos serão juntados para guerrear contra Israel. Isso é um fato. Nós temos várias profecias com relação a isso, e isso vai desencadear realmente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando Paulo fala aqui, quando disserem, ou quando eles disserem, é um termo mais genérico, não é claro, ele não é claro. E o que realmente nos parece, e muitos comentaristas também realmente concordam, é que se refere, de certa forma, ao mundo. Paulo se referiu ao mundo. Quando o mundo disser a paz e segurança, então virá repentina destruição, como a dor de parto, né? De repente, a mulher tem uma dor intensa, isso é uma dor após a outra, e realmente a criança nasce. Então, será realmente também assim. Nós estamos numa época de alta tecnologia, e isso, de certa forma, está dando uma certa segurança para o homem, está realmente lhe dando condições de até exercer também um controle sobre a humanidade e até sobre a violência. Eu estava lendo sobre algumas tecnologias que nós temos no dia de hoje. A coisa está muito avançada. Nós que não temos tanto acesso ao meio científico, as coisas que estão sendo desenvolvidas, às vezes a gente está muito longe daquilo que está acontecendo. Mas se nós realmente tivermos capacidade, habilidade e acesso ao que está sendo feito no mundo científico, é uma coisa de assustar, realmente. Então, eu estava lendo, por exemplo, sobre a robótica. Quando eu vim para São Paulo, então eu tive contato, fui a dermatologista de Maceió, né? O que eu tenho andado realmente aqui, né? Tanto em Maceió, Recife, como São Paulo, ainda médico, clínico, hospital, né? Não dá para contar. Mas eu fui para um médico lá e ele estava com câncer, bem inicial de próstata, e ele disse, não, eu vou para São Paulo porque lá realmente a operação é com robô, né? Existe a robótica. Então as sequelas são mínimas. Em Recife ele disse até já tem também, mas como o filho dele também mora aqui em São Paulo, ele preferiu vir para cá. E eu estava lendo sobre isso
E até a informação, né, que eu tive, a leitura que eu fiz dizia bem assim, que a robótica tornava o cirurgião um super-homem, um super-médico, um super-cirurgião. Ele ganhava 4 braços. E era tudo muito preciso, não havia tremor, não havia nada. Uma coisa realmente espetacular. Então, imagine, realmente, os robôs tomando conta do mundo, isso já é uma realidade. E é sempre uma pergunta, uma questão que tem sido realmente feita já há muito tempo, é se os robôs vão tomar o lugar dos seres humanos, né? Mas a coisa realmente é grandiosa, grandiosa. A gente não tem nem consegue imaginar quão avançada está a tecnologia. Eu estava lendo realmente também sobre os automóveis, os veículos autônomos. É interessante que nesse artigo que eu li, então dizia o seguinte, que daqui a 5 anos, em alguns países desenvolvidos, 15% da frota seria de carros autônomos. Ou seja, nos Estados Unidos, se nós formos considerar isso, seriam 50 milhões de carros autônomos. Bem, não sei se a realidade será essa, mas já é uma previsão. Ou seja, o que é carro autônomo, automóvel autônomo? É sem motorista. Ele simplesmente fica sentado, cruza o braço e o carro faz tudo. Coisa de ficção, mas são coisas realmente assustadoras. Mas isso está muito aquém, isso que eu estou falando está muito aquém realmente da realidade. Hoje nós temos já uma realidade a inteligência artificial, ou seja, um computador, um robô, ele não só faz o que você manda. No seu computador que você tem, tudo que é feito, uma coisa grandiosa, não é? Eu estar conversando com vocês, às vezes em lives, né? Como nós temos reuniões, coisas magníficas, se a gente for pensar como é que isso acontece, mas tudo é controlado. Você controla nos botões aqui no teclado tudo o que vai acontecer. Mas hoje é possível que os próprios computadores, os próprios robôs, eles já tomem decisão. E eles realmente agem de acordo com realmente os seus cálculos, de acordo com aquilo que ele acha melhor. Por isso se chama de inteligência artificial. Quando não há uma certa interferência humana, é uma coisa realmente grandiosa. Então, isso, de certa forma, essa tecnologia está dando uma certa segurança ao ser humano. O ser humano já tem tecnologia para exercer um certo controle sobre a humanidade. Nós temos tanta violência, não é mesmo? Mas já existe, de certa forma, possivelmente controle, não é? Condições de controlar a humanidade, controlar os nossos passos, controlar o que a gente faz, controlar onde a gente vai, controlar tudo o que a gente realmente pode fazer, mas ainda se esbarra na questão da ética. Até que ponto, isso é possível do ponto de vista jurídico, né? Será que vai ser permitido controlar tanto assim o ser humano? Então, o problema não é a capacidade técnica, a tecnologia de fazer isso, mas a questão isso esbarra nos direitos humanos, nas questões realmente jurídicas. Mas nós estamos num mundo muito avançado e dando uma certa segurança ao ser humano. Quem sabe daqui a pouco realmente se haja um controle tal que se controle os bandidos, se controle os assaltos, se controle todas as coisas. Hoje realmente as câmaras, as cidades, já falei de outras vezes, cidades no mundo que são super controladas por câmaras, né? Londres e tem outras também. Então, meus irmãos, o tempo nosso é um tempo diferente, muito diferente do passado. Daniel, realmente, capítulo, né, o profeta Daniel, capítulo 12, é um texto muito que se usa para falar sobre o que está acontecendo nos últimos dias. Ele é interessante quando realmente ele diz no capítulo 12, versículo 4: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber, e a ciência, e o conhecimento se multiplicará. Bem,
Se nós compararmos com o passado próximo, não hoje não, 100 anos atrás, nós vamos ver que a ciência multiplicou-se. Ela realmente está uma coisa realmente assustadora, principalmente por conta da invenção do computador. Então, isso está conseguindo evoluir de uma forma assustadora. Então, nós estamos vendo isso realmente com relação à angústia dos tempos, dos últimos dias. Nós vemos que próprio Daniel falou no versículo 1 do capítulo 12, aquilo que Jesus também disse: haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. É isso que diz Jesus no sermão profético em Mateus e em Marcos. Lucas já falou sobre a guerra que houve em Jerusalém, logo depois da morte de Jesus Cristo, 40 anos depois de Jesus Cristo, mas nós vemos que esse assunto é realmente muito explorado nas Escrituras Sagradas e o apóstolo Paulo diz: cuidado, não estejam tão ocupados com as coisas do mundo. Não coloque Deus em último lugar, o reino de Deus em último lugar, mas em primeiro lugar da sua vida. Em Isaías, capítulo 28, também é interessante quando nós lemos lá no versículo 15, diz o seguinte: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com a lei fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Então, Isaías, o profeta, está dizendo assim, que as pessoas dirão, o mundo dirá, nós estamos seguros. Nós fizemos aliança com a morte, acordo com a morte, ou seja, é uma forma poética, nós sabemos que a linguagem hebraica é poética, e aqui uma forma de dizer, olha, a morte não vai nos atingir, porque nós já acordamos. Ela disse, olha, eu não vou pegar vocês, eu vou, né? Eu vou ficar longe de vocês. Então foi um acordo, ele diz. É uma forma poética de falar. Né? Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira. Então nós fizemos realmente um acordo com a mentira. Nós nos protegemos com a arma da mentira, com a arma da falsidade. Através delas nós temos nos escondido e nos protegido. As pessoas estão se sentindo seguras. Nós estamos vivendo num mundo que tem dado uma aparente segurança ao ser humano. Eu tenho uma colega, anos atrás, um colega chegou falou para mim, olha, a ciência está evoluindo tanto que eu acredito que a morte vai ser vencida. Né? Para quem está no meio científico, para quem conhece alguma coisa, vê realmente que a ciência ela está evoluindo demais. Mas eu sempre falo o seguinte, olha, a ciência é como o universo. O universo ele é tido como infinito, ou seja, quanto mais você adentra no universo, você alcança, né, distâncias enormes. Quanto mais você alcança através dos telescópios, mais você descobre que ele é gigante, muito maior. Não dá para, se eu tivesse um quadro aqui, eu explicar realmente mais detalhadamente o que eu estou dizendo. Mas quanto mais o homem avança no universo, mais percebe que o universo é maior ainda, que as coisas que o homem não sabe acerca dele ainda é maior, cada vez maior. E será sempre dessa forma. E a ciência é assim também. Quanto mais você conhece, mais você sabe que tem coisas desconhecidas. Então, o homem deveria ser humilde e não se orgulhar tanto das proezas que ele faz. Mas tudo isso, de certa forma, está trazendo vaidade para o ser humano e ele está achando que está seguro. Mas Isaías diz no versículo 18 o seguinte: a vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Ninguém se acha segura. Porque a mão de Deus pesará sobre todos aqueles que são vaidosos
e se esquecem de Deus. Todos aqueles que realmente se sentem autoprotegidos pela sua sabedoria, conhecimento, quero dizer, né? Por aquilo que ele consegue fazer humanamente, né? Nós estamos cada vez mais tendo super-humanos, né? Super-homens com a tecnologia. Existem muitos filmes de ficção, inclusive, falando sobre isso. E a gente se pergunta, será que isso vai ser verdade? Né? Uma coisa é certa, por mais que o homem evolua no conhecimento, na tecnologia, ele será sempre homem, ele será sempre finito. E realmente toda a humanidade um dia se deparar com Jesus Cristo, ele voltará. E não está longe, nós sabemos, por conta das profecias que nos avisam com relação a isso. Nós que conhecemos a palavra de Deus, diz o texto, Paulo diz, vocês são filhos da luz, filhos do dia e não das trevas. Quem é da luz não dorme, é como ele disse. O normal é você dormir à noite, não de dia. Se você é filho da luz, então você não vai dormir. E isso que ele quer dizer é com relação à nossa vida espiritual. Tem muita gente falando só da boca para fora. Eu creio em Deus, Deus é tudo para mim, eu amo Deus, tudo da boca para fora. Porque na prática não vivem realmente a palavra de Deus. Não vive a fé e não vive o amor. Repito e vou sempre repetir, a fé está muito relacionada à obediência a Deus. Há muita gente dizendo que tem fé em Deus, mas não demonstra através das suas atitudes, porque no dia a dia esquece a palavra de Deus, esquece a pessoa de Deus, esquece realmente viver a comunhão diária com o nosso Senhor Jesus Cristo. Os que se embebedam-se de noite geralmente. Quando nós vemos alguém, né, algum bêbado de dia, é uma coisa realmente, né? A gente diz, já essa hora. São raridades, são casos mais raros. Geralmente as pessoas bebem à noite e depois dormem para acordar com ressaca, né? Tem um tempinho para dormir. Mas nós somos do dia. Nós somos filhos da luz. Nós somos realmente filhos do amor. Nós temos procedimentos, pensamentos diferentes do mundo. 1 Tessalonicenses 5,8 nos diz, mas nós que somos do dia sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Você tem certeza da salvação? Por quê? Deus diria a você, entre no meu reino. O que é que você alegaria? Ah, sim, porque eu creio em Jesus Cristo que realmente me salvou, o seu sangue morreu na cruz. Será que é isso que vai contar? Por isso eu creio que Jesus ele foi muito prático, Tiago foi muito prático. Ele disse, olha, você que deu água para uma pessoa que estava de sede, né? Para realmente meu irmãozinho que estava com sede, você que fez isso, fez aquilo, ou seja, falar é fácil, mas o que Deus quer ver realmente é a prática da sua fé. É o que você faz dia a dia. Então, se Jesus vier e perguntar a você por que eu deveria colocar você no céu, você tem que dizer por que realmente eu fiz assim. Eu orava, eu lia a sua Bíblia, né? Eu pregava o Evangelho, eu ajudava outras pessoas realmente em necessidade, eu consolava pessoas, eu fazia assim, 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 assim. Não dizer simplesmente porque eu criei em Jesus como Salvador e Senhor. Realmente é pouco. E eu tenho plena certeza que Deus espera que você realmente tenha outras palavras na sua boca. Que Deus abençoe a sua vida. Que você não durma, meu irmão. Nós temos muitas atividades no dia a dia. Nós precisamos sustentar nossos filhos, nossas famílias. Nós precisamos muitas vezes descansar, né? Ter algum tipo saudável de entretenimento. Para a gente repousar também as nossas mentes, descansar, ter uma outra atividade, mudar de atividade, mas saiba, não exclua a comunhão com Deus da sua vida. Se você excluir a comunhão com Deus, Deus também o excluirá da vida eterna ao lado do Pai. Que Deus abençoe a sua vida.